Sou formada em pedagogia, exerço o cargo de profissional de apoio escolar em rede pública estadual e vou apresentar a vocês o meu plano de ação, que tem como o tema a observação de sala de aula com foco na frequência escolar e recomposição da aprendizagem, tendo como público-alvo professores e alunos do segundo ano do ensino médio. A situação problema partiu da seguinte observação. Ao acompanhar a frequência por meio do programa presente na escola, pude observar que a turma da segunda série do ensino médio estava com baixa frequência. E isso estava afetando o desempenho da turma nas disciplinas, que consequentemente refletiu nas avaliações internas quanto nas externas, como por exemplo a prova Paraná. Levando em conta que essa situação causa um impacto muito grande na reprova desses alunos, colocou-se então a seguinte questão: podemos abordar esse problema de baixa frequência, motivando, incentivando esses alunos? Garantir a melhoria no desempenho escolar? Esse plano de ação, ele foi tomado como objetivo geral efetivar a observação de sala de aula e, juntamente com o professor, identificar as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, propondo estratégias de busca ativa, engajamento e melhoria no desempenho. Então, através desses objetivos, estruturamos algumas ações a serem desenvolvidas, que serão feitas em 3 momentos. Então, no primeiro momento, será feita uma análise do relatório de frequência através do programa presente na escola e também do Power BI, para identificar o aluno com baixa frequência. Depois disso, será feita a busca ativa por meio de ligações telefônicas e mensagens de WhatsApp, para então fazer o atendimento dos pais e alunos que apresentou baixa frequência e desempenho. E o segundo momento? O segundo momento, ele será feito um agendamento na hora de atividade com o professor, para juntos podermos alinhar os pontos de atenção que serão analisados na observação de sala de aula. Buscar ouvir o professor, as suas dificuldades e desafios que ele encontra na referida turma. E, através dessa conversa com o professor, realizar a observação de sala de aula, identificando os aspectos positivos e os aspectos negativos a serem melhorados. Depois disso, buscar também fornecer um feedback construtivo ao professor, ressaltando os pontos positivos e, ao apontar os que precisam de atenção, sugerir ou questionar o uso de metodologias ativas, como, por exemplo, a gamificação. A gamificação possibilita a construção de um ambiente livre e estimulante para o aprendizado, permitindo que o aluno tome suas decisões e melhore suas habilidades. Uma outra estratégia que dá resultado, se torna uma ferramenta indispensável, é o uso da monitoria. O professor ele pode selecionar alunos que têm um bom domínio de determinado conteúdo e orientá-los para que eles auxiliem os colegas com dificuldades. Numa mesma aula, pode haver mais de um monitor, ajudando o professor na orientação dos alunos, que possa facilitar o conhecimento didático. Muitas vezes, os alunos eles possuem dificuldades em compreender os conteúdos. E com essa monitoria, facilita o aprendizado e busca motivar o fortalecimento de vínculos na relação professor e aluno. Então, assim, tanto o aluno quanto o professor, ele aprende e ensina, levando em consideração a realidade que ambos vivenciam, construindo uma relação de afeto e confiança. E, por último, o terceiro momento. O terceiro momento ele será realizado pela equipe pedagógica, que será o uso de estratégias de engajamento por meio de rodas de conversa e escuta ao aluno, buscando ouvir seus relatos e opiniões, para juntos promover um ambiente escolar mais atrativo, para que ele se sinta acolhido. O plano de ação, ele tem um prazo a ser cumprido.
E como a gente está se encaminhando para o final do ano letivo, esse plano de ação, ele será desenvolvido no decorrer do segundo trimestre, para que essas ações tenham um impacto na aprendizagem do aluno, né? Para que ele possa encerrar esse ano letivo com bom desempenho e com um índice de frequência desejável, né? E as ações, elas serão acompanhadas, elas terão que ter um acompanhamento, e elas serão acompanhadas da seguinte forma. Através do BI, o professor pedagogo, ele consegue acompanhar a ausência do aluno. E diante disso, levantará dados oficiais sobre a frequência dos alunos, com o apoio da ferramenta BI, que é uma ferramenta muito precisa. A partir disso, será agendada uma reunião com os pais e os alunos, para conversar sobre o motivo das faltas, né? Buscar saber se esse aluno está em situação de risco, ou até mesmo a família se encontra em situação de risco, né? Se esse aluno ele está sofrendo bullying, ou se de repente esse aluno sai de casa, mas ele não chega até a escola, né? Então esse primeiro contato, ele seria feito ali com a família. E caso não haja um retorno da família e do aluno, podemos recorrer em parceria com o CRAS, o CAPS, o Conselho Tutelar e a rede de proteção. Ou seja, o aluno, de forma alguma, ele ficará desamparado. Iremos buscar outros meios para nos apoiar na busca ativa desse aluno, né? Isso não é só um trabalho só do pedagogo, mas sim de toda a comunidade escolar. E para amenizar essa evasão escolar, podemos promover ações de engajamento, promovendo palestras motivacionais que envolvam a saúde mental e psicológica desses alunos. Muitas vezes, o aluno está passando por uma situação que o pedagogo e até mesmo a família não têm o conhecimento e acaba afastando o aluno desse ambiente escolar. E para que a observação de sala de aula resulte em um intercâmbio positivo de experiência e conhecimento, deve ser implementada de forma a fortalecer a relação de confiança entre os profissionais. Então, para isso é fundamental que a prática seja planejada e negociada com o professor. Então, o que o pedagogo vai fazer nesse momento? Ele fará o atendimento ao professor, orientando durante a hora atividade e fazer o acompanhamento, né, dessas implementações de estratégias de ensino que foram sugeridas ao professor. E procurar saber como elas foram executadas. Se as estratégias, né, se ele oportunizou o aluno a se comunicar, a participar durante a exposição dos conteúdos, se ele conseguiu sanar suas dúvidas, se o professor considera o conhecimento prévio do aluno, se ele possibilitou o questionamento, né, desse aluno, esclarecendo as dúvidas. Então, esse tipo de estratégia desperta o interesse do aluno, né, a colaborar mais para melhorar na interpretação e raciocínio crítico e a capacidade de aprendizagem, utilizando estratégias de ensino mais dinâmicas para tornar as aulas mais atrativas. Muitas vezes o aluno, por timidez, ele não participa das aulas. Então, cabe ao professor observar, resgatar esse aluno, fazendo com que ele seja mais ativo, que ele participe mais das aulas, né? Um outro acompanhamento que será feito será com a equipe pedagógica. O pedagogo ele vai chamar o aluno para uma conversa, a fim de ouvir o aluno infrequente. Então, buscando compreender os motivos das dificuldades de convivência da turma. Identificar comportamentos que indiquem a prática de bullying, né? E engajar esse aluno na busca de soluções para os problemas que vivenciam no cotidiano escolar. Estabelecer combinados que contribuem para a melhor convivência e aprendizagem, buscando ouvir seus relatos e opiniões, né? Para juntos tentarmos um ajuste eficaz, tornando um ambiente escolar mais atrativo ao aluno para que ele se sinta acolhido, com ações pedagógicas específicas de adaptação curricular. O aluno, ele tem que entender que a falta dele faz falta. E, por fim, o pedagogo, ele se coloca à disposição, né, a auxiliar e traçar novas estratégias para melhorar o rendimento em sala de aula e efetivar
os momentos de recomposição da aprendizagem. Então, nesse trabalho em conjunto, conseguiremos alcançar um objetivo muito melhor. A observação de sala de aula, ela é um instrumento de formação importante, porque ela possibilita que o professor e o pedagogo se vivenciem junto à prática daquilo que foi conversado e planejado antes. É uma técnica que pressupõe um trabalho conjunto e a cumplicidade muito grande entre os profissionais. Então, eu gostaria, de agradecer pela atenção e a oportunidade e muito obrigada.